Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante e a convidada de hoje é a defensora pública Flávia Albani. Vou até chamar ela aqui já. E a gente vai falar hoje do Plano Nacional de Vacinação. Para você que não me conhece, meu nome é Viviane Landim, sou advogada atuante na causa autista, no direito dos autistas contra planos de saúde, tá? E hoje nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Vacinação e as pessoas com deficiência. A doutora Flávia Albani é uma defensora pública do estado de Rondônia, tá? E a gente vai tratar toda a temática dessa questão do plano de vacinação. Por que as pessoas com deficiências não foram incluídas no grupo prioritário? Como eu não sou daquelas, eu chamei aqui a doutora Flávia. Gente, quem quiser depois aqui fazer perguntas, aqui, tá vendo a perguntinha aqui? Vocês podem fazer a pergunta que a gente responde também aqui para vocês. Tá bom? Ela já está entrando. Vou também acessibilizar a live para quem é pessoa com deficiência. Vou esperar ela entrar aqui, tá? Oi, Cíntia, boa noite. Oi, doutora Viviane, tudo bem? Oi, Marisa, boa noite. Gabi Cunha, psicóloga, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live. Calma aí, deixa eu chamar de novo ela aqui, ó. Só um minuto, gente. Que ela tá lá em Rondônia, às vezes pode dar uma interferênciazinha. Olá, Lúcia Albani, deve ser parente da Flávia, né? Eu não estou conseguindo chamá-la. Flávia, entra, eu não sei se você está pelo notebook. Se tiver pelo notebook, você não consegue, você só vai conseguir se for pelo próprio celular, tá? Estou te enviando o convite de novo. Se você tiver no notebook, você não vai conseguir entrar, porque é só pelo celular. Oi, gente, tudo bem? Tá vendo essa setinha aí? Envia essa setinha para o maior número de pessoas. Ah, entrou. Seja muito bem-vinda, doutora Flávia. Eu Obrigada. não acessibilizei ainda. Vamos fazer isso. Eu estava esperando a sua entrada. Tá bom. Problemas técnicos que acontecem nesse mundo virtual, né? Eu tentei entrar 2 vezes, não consegui, mas acho que agora foi. Se por um acaso eu cair, espero que não, mas se eu cair, eu entro de novo, tá? Não se preocupe. Sem problemas. Vocês estão ouvindo a doutora Flávia bem? Eu estou vendo pouco coração, gente. Chama coração aí para o povo, que todo mundo precisa saber dessa live. O áudio tá ok, gente? Da doutora Flávia, tá o som ok, imagem ok, tudo ok? Manda Consegue me aqui. ouvir bem, me ver Eu tô te bem? ouvindo bem, tô te ouvindo super bem. Maravilha. Vamos lá, vou Não sei se acessibilizar a está um pouco live. escuro aqui. Pra mim tá bom. Acendi, deixa eu melhorar a iluminação. Vamos ver. Deixa enquanto isso você vai melhorando, eu já vou acessibilizando, tá? Tá Gente, bom. esse aqui eu vou acessibilizar a live para as pessoas que não que têm deficiência visual, né, para os cegos. Eu estou no meu escritório, no home office, né, por conta da pandemia. Estou sentada numa cadeira preta de couro, estou com uma blusa preta de seda, meus cabelos estão soltos, meus cabelos são castanhos escuros, enrolados. Estou de maquiagem. Tá? Atrás de mim tem 3 quadros representando nós mulheres, uma negra, uma mãe atípica, que o quadro é azul. Esse quadro da negra, o quadro é preto, e tem um quadro vermelho que representa a maioria das mulheres aí dos povos indígenas. Então, é isso, gente. Doutora Flávia. Eu vou fazer minha audiodescrição também, tá?
Eu Tá. sou uma mulher de cabelos castanhos claros, no momento, castanhos claros e ondulados. No momento, meu cabelo ele está um pouco molhado ainda. Eu tenho pele morena clara. Eu estou usando um óculos vermelho, também um batom vermelho. Eu apareço mais ou menos no vídeo do pescoço para cima e atrás de mim tem uma parede branca de azulejos. Ótimo. Doutora Flávia, se apresenta para quem não te conhece, porque eu acredito que a maioria das pessoas não sabe, mas é carioca que foi Sou parar em carioca. Rondônia? Fale um pouquinho Exatamente, sou da carioca. sua. Se apresente um pouco para a gente, antes de mais Então, nada. pessoal, boa noite para todos, todas e todes. Meu nome é Flávia Albaine, eu sou carioca, nasci exatamente na cidade do Rio de Janeiro, tenho 35 anos atualmente e há quase 5 anos eu estou aqui em Rondônia, no interior do estado de Rondônia, porque eu passei no concurso público e vim para cá. Estou no sul do estado, na divisa com Mato Grosso. E desde então eu me afeiçoei muito ao tema das pessoas com deficiência, sou uma ativista da causa, fundei um projeto em prol da pessoa com deficiência, que é o Juntos pela Inclusão Social, que eu estou fazendo essa live aqui dele, da conta desse projeto, convido a todo mundo para seguir. Também tem um canal no YouTube que está no link da bio do projeto, também convido todo mundo para se inscrever. Tá? E tenho estudado bastante o tema da pessoa com deficiência, trabalhado muito em prol do tema, realizado debates também. E a doutora Viviane me convidou, né, para falar um pouco sobre o Plano Nacional de Vacinação, até porque eu tive uma atuação em relação a essa temática agora em janeiro desse ano, aqui na comarca onde eu trabalho, no interior de Rondônia. E aí, Viviane, eu posso sair falando, você vai me Pode ir interrompendo? falando. Eu só quero, vamos entrar já no tema, por que dessa questão principalmente, né? Por que as pessoas com deficiência elas não foram incluídas, né? A gente vai trazer essa questão, ela vai trazer todo um panorama desde o início até o final, tá? A gente vai falar todo o trâmite desde o início do plano até a atual. Então, calma. Fiquem tranquilos, ela vai responder qualquer dúvida aqui também, gente, se vocês quiserem, essa perguntinha aqui onde tem a interrogação, vocês podem clicar ali e fazer perguntas que a gente responde. Mas vamos entrar direto no assunto em relação por que o Plano Nacional de Vacinação não incluiu as pessoas com deficiência no grupo prioritário. E aí vamos entrar nessa questão, e a gente sabendo que o IBGE, hoje 94% da população é de pessoas com deficiência, e assim, foi uma omissão em relação a não colocar essas pessoas no grupo prioritário. Eles falam muito, né, que é até a frase da Mara Gabrilli, né, o que é de nós sem nós, mas na verdade eles nem ouviram as pessoas com deficiência Nada para sobre nós saber, sem nós sem nós. nós, exatamente. Para saber exatamente as dificuldades que essas pessoas passam no dia a dia, e muitas das vezes, com a pandemia, né, a maioria dessas pessoas estão em isolamento, e muitas antes até da pandemia já estavam em quarentena, né, ou seja, vivem numa eterna quarentena e não tendo nenhuma previsão de vacinação, essas pessoas elas estão literalmente esquecidas, né? Exatamente. Então, esse plano ele tem sofrido algumas alterações, tá? Num primeiro momento, ele foi um pouco omisso, um pouco não, bastante omisso em relação às pessoas com deficiência, mas no momento atual ele já está contemplando, né? Ele sofreu algumas alterações para contemplar algum grupo de pessoas com deficiência. São muitas informações, eu fiz um roteiro aqui cronológico, mais ou menos, do que tem acontecido nesse plano. Eu vou tentar explicar sendo o mais didática possível, né, numa linguagem acessível, até para quem não é da área jurídica, possa compreender o que tem acontecido em relação a esse plano para as pessoas com deficiência. Quero esclarecer também, antes de começar a falar, que o meu conhecimento ele é jurídico, tá? Minha formação é jurídica. Então, eu não vou abordar aspectos médicos aqui, do porquê, segundo a visão médica, porque eu não tenho conhecimento técnico sobre isso. E quero também esclarecer que há muitas discussões envolvendo o Plano Nacional de Vacinação, discussões políticas,
discussões envolvendo outros grupos vulneráveis, mas eu vou me ater aqui à discussão envolvendo pessoas com deficiência. Não vou entrar no viés político, nem vou entrar falar de outros grupos vulneráveis, porque realmente o meu conhecimento ele é mais focado na pessoa com deficiência. E eu vou falar, Viviane, se você quiser me interromper em algum momento, fazer um contraponto, uma ponderação, fique à vontade. Agradeço alguns comentários carinhosos aí de pessoas queridas que eu já vi que entraram. Eu não, assim, às vezes falando, eu não presto muita atenção nas perguntas que são feitas. Então, se você quiser que eu responda alguma pergunta, me interrompa, porque eu vou falando, tá bom? Eu gosto de falar, quem me conhece. Então, eu compartilhando um pouco, eu tive essa experiência em janeiro de 2021. Na comarca onde eu trabalho, eu expedi 3 recomendações solicitando a inclusão de pessoas com deficiência nas fases prioritárias de vacinação aqui da região, né, dos municípios que envolvem a região onde eu trabalho. Porque existe o plano nacional, mas a gente está vendo que cada estado e cada município, alguns estão seguindo o plano nacional e outros não, estão fazendo de forma diferenciada. Eu expedi 3 recomendações, fui criticada por alguns e fui aplaudida por outros, né? Aplaudida exatamente pela minha luta aí, em função da pessoa com deficiência, preocupação com esse grupo. E criticada por algumas pessoas que entenderam que há muitos grupos vulneráveis, não apenas as pessoas com deficiência, e que por que eu estava me preocupando apenas com um grupo, né? E não me preocupando também com outros grupos. Mas o meu objetivo naquele momento não era esse, né? De excluir outros grupos. Meu objetivo era de lutar, até porque, como eu vou falar daqui a pouco, existe embasamento legal, científico, para justificar a colocação da pessoa com deficiência no grupo prioritário. Obviamente que sem excluir, isso não significa que eu esteja excluindo outros grupos vulneráveis tão merecedores de atenção quanto nesse momento, tá? Antes de falar da cronologia do plano, do que tem acontecido, eu acho importante citar aqui 3 documentos que embasam, mais uma vez embasam, a questão da pessoa com deficiência enquanto grupo prioritário na vacinação. Recomendação, quer dizer, são documentos feitos por especialistas, até mesmo especialistas médicos da saúde, pesquisadores, né? Não apenas, o embasamento não é apenas legal, ele também tem um embasamento científico. A recomendação 73, tá, do Conselho Nacional de Saúde, expedida em dezembro de 2020, que recomenda que as pessoas com deficiência entrem no grupo prioritário na vacinação. E não apenas as pessoas com deficiência permanente severa, mas as pessoas com deficiência como um todo. Tá? Recomendação 19 de 2020 do Conselho Nacional de Saúde, que também solicita que as pessoas com deficiência sejam priorizadas em suas ações, como, por exemplo, na vacinação contra a gripe, né? Considerando as condições dessas pessoas que estão muito mais suscetíveis, às vezes, para adquirir esse tipo de doença. Então, já são 2 recomendações. Pode falar. Não, pode terminar as recomendações. Termina que aí eu vou pontuar aqui por que também tem essa questão, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa visualização do porquê que a pessoa com deficiência precisa estar no grupo prioritário. Termina de pontuar a última. A recomendação 19, né, que recomenda que as pessoas com deficiência entrem no grupo prioritário para vacinação da gripe, né? Porque muitas vezes elas têm algumas comorbidades, né? As pessoas com deficiência intelectual, às vezes, elas têm dificuldade de entender algumas coisas, né? Algumas práticas de prevenção, até como o uso de máscara, por exemplo. Existe uma lei dispensando as pessoas com transtorno do espectro autista de usar máscara, e algumas pessoas com deficiência intelectual também, porque às vezes não compreendem, dependendo do grau do autismo, não compreendem a importância do uso da máscara. Então, temos essas 2 recomendações. Quem quiser pesquisar na internet, 73 do Conselho Nacional de Saúde e 19 também do Conselho Nacional de Saúde. E a própria ONU, em recente estudo publicado no final do ano passado, né, relatou que as pessoas com deficiência estão no grupo de pessoas mais prejudicadas
pela pandemia causada pelo Covid-19. Então, assim, os documentos internacionais, os documentos nacionais são muitos, tá? São muitos. Posso E continuar ou assim, você quer fazer o se eu contraponto? só falar o contraponto, principalmente em relação aos autistas, né, que é a minha área maior de atuação, né, o que que acontece? Foi o que a doutora pontuou, eles não conseguem usar a máscara e muitas das vezes estão no ambiente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quem não conhece, a gente tem o BRT. O BRT, muitas das vezes, ele está lotado. E assim, a pessoa com deficiência, aí vamos falar É um da pessoa transporte cega, público, né? coloca a mão nas barras. A pessoa com cadeira ou cadeira de rodas, muitas das vezes, também coloca a mão em lugares que estão contaminados. Né? A pessoa com o autismo, o autista severo já não consegue, até às vezes um leve não consegue utilizar a máscara nos ambientes que são necessários para ser usado, né? Tirando fora de casa. Então, é importante, não é só e assim, essa recomendação da Organização Mundial de Saúde, no momento que saiu, eu acreditei que o governo fosse colocar essas pessoas no grupo prioritário, mas isso nesse primeiro momento não aconteceu, infelizmente. Mas, como a doutora vai falar mais para frente, a gente até conseguiu mais judicializando, né? E aí, né, exatamente. O Plano Nacional de Deficiência, tá? Ele foi expedido pelo Ministério da Saúde no final do ano passado e ele está sendo discutido na ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Para quem não sabe, aqui eu não vou entrar tecnicamente o que é uma DPF, porque fugiria muito do nosso objeto de discussão, mas é um tipo de demanda, um tipo de ação judicial que tramita no Supremo Tribunal Federal. E foi proposto, salvo engano, por 5 partidos políticos, onde eles estão discutindo vários aspectos do Plano Nacional de Vacinação. Não somente aspectos em relação às pessoas com deficiência, são vários aspectos que eles estão discutindo. E dentro dessa discussão geral envolvendo o Plano Nacional de Vacinação, é importante esclarecer que, em um primeiro momento, o Plano Nacional de Vacinação, ele reconhece a pessoa com deficiência enquanto grupo vulnerável. Está no anexo 2 da primeira versão do Plano Nacional de Vacinação. Mas ele não inclui as pessoas com deficiência nas 3 primeiras fases de vacinação. Então, ele reconhece que é um grupo de pessoas vulnerável no anexo, mas quando ele vai lá dizer as fases de vacinação, ele não inclui essas pessoas com deficiência nas 3 primeiras fases. E aí, então, nessa ação que está rolando no Supremo Tribunal Federal, a DPF 756, quem quiser acompanhar, basta entrar lá no site do Supremo e digitar o número, foi quando a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down ingressou como amigo da corte, amigos curi nessa DPF. Né? Como eu falei, a DPF ela não discute, essa DPF ela não está discutindo apenas questões da vacinação de pessoas com deficiência, ela está discutindo vários aspectos relacionados ao Plano Nacional de Vacinação. É um processo bem complexo. E dentre esses aspectos também a questão da vacinação da pessoa com deficiência. Foi quando então a Federação Brasileira de Síndrome de Down pede para ingressar nesse processo, né, levando argumentos, solicitando que o Supremo Tribunal Federal intime o Ministério da Saúde para se manifestar acerca da inclusão das pessoas com deficiência nas primeiras fases de vacinação. Porque lembra o que eu disse? A primeira versão do plano, ela reconhece que as pessoas com deficiência pertencem a um grupo vulnerável, mas ela não informa em que fase exatamente, né, as 3 primeiras fases, ela não inclui as pessoas com deficiência nas 3 primeiras fases de vacinação. Então, a Federação Brasileira de Síndrome de Down ingressa nesse processo nesse sentido, né, pedindo que o Supremo Tribunal intime o Ministério da Saúde para que ele inclua essas pessoas com deficiência. O pedido caiu para a apreciação do ministro Ricardo Lewandowski e ele intimou o Ministério da Saúde para se manifestar sobre essa questão da vacinação das pessoas com deficiência, tá? E aí no dia 18 de janeiro de 2021 é expedido um informe técnico pelo Ministério da Saúde, informando que as pessoas com deficiência institucionalizadas
ou seja, aquelas que vivem em residências inclusivas, né, que vivem em instituições, que não estão na casa junto com seus familiares, são aquelas que estão institucionalizadas em hospitais, em asilos, em instituições específicas para pessoas com deficiência. Assim como pessoas com deficiência permanente e grave, elas terão prioridade de vacinação. Então, no dia 18 de janeiro, o Ministério da Saúde lança essa nota. Só que ele também não deixa claro, tá, em que fase da vacinação essas pessoas receberão a dose. E aí, mais uma vez, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down pressionando o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal solicitando informações do Ministério da Saúde. A Federação Brasileira com Síndrome de Down, quando ela ingressa nesse processo no Supremo Tribunal Federal, ela, obviamente que o foco maior dela são as pessoas com síndrome de Down, mas elas acabam falando um pouco das pessoas com deficiência como um todo. A petição está disponível na internet, é muito fácil de conseguir, acho que se jogar no Google consegue, né? É uma petição muito rica em termos de argumentos, eu li a petição na íntegra, achei que eles foram extremamente detalhistas, né? Fundamentaram muito bem o pedido, e eles demonstram, por exemplo, que as pessoas com síndrome de Down, elas têm uma letalidade 10 vezes maior para o vírus, né? O vírus da Covid-19. Eles demonstram isso, colocam na petição, citam diversos estudos científicos nacionais feitos aqui no Brasil, estudos científicos internacionais que comprovam a letalidade 10 vezes maior para pessoas com síndrome de Down. Tá? De todos aqui, como eu falei, lá na petição são citados diversos estudos, de todos aqui eu falo da revista Science, que é uma revista extremamente respeitada, né, no que tange a pesquisa envolvendo saúde, que publicou também um estudo nesse sentido, falando da letalidade do vírus em relação às pessoas com síndrome de Down, que é 10 vezes maior. Além de trazer esses estudos científicos, a federação ela invoca diversos artigos da nossa legislação nacional e da nossa legislação internacional, né, para fundamentar a prioridade de vacinação das pessoas com deficiência. Eu vou citar, a título de ilustração, aqui eu vou citar rapidamente algum desses artigos, para quem, né, se alguém da área jurídica ou de outra área tiver interesse em saber. Mas eu vou te falar, Flávia, mãe de autista adora uma legislação, elas anotam tudo, pode falar, elas vão anotar, Convenção Internacional, então, todos os artigos, pega o papel e caneta e anota tudo aí, porque a mãe de autista adora uma lei. Eu vou citar, mas como eu falei também, essa petição é muito fácil de conseguir na internet, né? E como eu falei, é uma petição muito rica, eu achei super bem fundamentada. Quem participa dessa petição é até o presidente aqui da seccional do Rio de Janeiro, Caio Souza, ele é presidente da comissão da UAB daqui do Rio de Janeiro, da pessoa com deficiência, e ele também participa nessa petição, e eu realmente ouvi, a petição está bem fundamentada, excelente, eu adorei. Não trouxe só o embasamento jurídico, trouxe embasamento científico também, né? Científico então, e social, eu achei que foi trouxe sensacional. Gráficos, muito legal. Exatamente, é um documento importantíssimo. Quem não tiver acesso, me manda no direct que eu envio para a pessoa, por e-mail. Aí a gente troca e-mail. Eu acho que é fácil de conseguir pela internet. Mas, enfim, ela trouxe, né, esses estudos científicos em relação à síndrome de Down. Ela traz também artigos legais e traz também fatores sociais. Eu vou falar dos artigos legais, depois eu vou falar dos fatores sociais que embasam, né, esse pedido de prioridade da pessoa com deficiência na vacinação. Tá? Os artigos que ela menciona, os principais, né, artigo 11 da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. Só fazendo um parênteses, para quem não sabe, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência ela foi incorporada pelo Brasil com status constitucional. Então, ela tem a mesma hierarquia da Constituição, da nossa Constituição. Ela é uma norma considerada como norma constitucional. Então, hierarquicamente, ela está acima de outras leis, né, que não outras leis que eu digo que não fazem parte da Constituição Federal. Então, ela tem toda essa importância, né, aqui no nosso ordenamento. E aí, a petição cita o artigo 11 da Convenção,
e o artigo 10 da Lei Brasileira de Inclusão, ou conhecido também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dizem expressamente que em situações de calamidade pública, situações de risco, de emergência, a pessoa com deficiência é vulnerável e o poder público tem a obrigação de tomar medidas para a proteção dessas pessoas e para a segurança dessas pessoas em situações de calamidade pública. E o que a gente está vivendo é calamidade pública, né? Essa pandemia é uma calamidade pública. Cita também o artigo 9 da Lei Brasileira de Inclusão, que prevê o atendimento prioritário para as pessoas com deficiências em todos os aspectos da vida. Né? Por que quando uma pessoa vai lá, uma pessoa com deficiência vai no banco, ela tem a fila prioritária, ela tem atendimento prioritário? Então, esse atendimento prioritário não é só para o banco, por exemplo. Esse atendimento prioritário é para todos os aspectos da vida, incluindo a saúde. Então, também é um artigo muito importante para fundamentar o atendimento prioritário na saúde. Que é diferente, aí é até importante a gente pontuar que prioritário é diferente de preferencial. Prioritário é pessoas que devem ser, vão primeiro, diferente de preferência, né? Porque muita gente às vezes fala assim, ele está na fila de preferência. Não é prioritário. Então é importante também a gente pontuar isso. Gente, o Magno aqui, só dar um alô aqui pro Magno. É isso aí, Magno. Manda a setinha para todo mundo, o coraçãozinho para todo mundo, para saber dessa live aí, que a doutora Flávia tá dando um show aqui nessa live. Imagina. Pode continuar, doutora Flávia. Boa observação. Traz também a petição também da Federação, né, da Síndrome de Down, traz também o artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4º da Lei Brasileira de Inclusão, que trata, né, do atendimento integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, com acesso universal, igualitário e também priorizando o acesso dessas pessoas nas campanhas de vacinação. Tá? E o artigo 25 da Convenção, que fala sobre o direito à saúde de pessoas com deficiência. Esses são os artigos que mais me chamaram a atenção lendo a petição. Mas é óbvio, né, que a petição é extensa. Se você for ler, eles também vão citar alguns artigos constitucionais, como o direito à saúde, o direito... Eu peguei aqui os artigos que falam especificamente sobre pessoas com deficiência, né, que estão na petição, que falam especificamente sobre pessoas com deficiência. Mas a petição também traz outros artigos que fundamentam direitos fundamentais de qualquer ser humano, como direito à saúde, enfim... Dignidade da pessoa humana, que é o 96 da dignidade da pessoa humana e tal. É que aqui, né, por conta de limitação de tempo e tudo mais, eu me ative aos artigos... Flávia. Oi? Travou para vocês? Travou. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. É que aqui, aqui a petição, ela traz uma diversidade de artigos, como direito à saúde, dignidade da pessoa humana e tal. Aqui na nossa live, para fazer um recorte, por causa do tempo, eu preferi escolher, né, mencionar os artigos específicos sobre os direitos das pessoas com deficiência, tá? E aí, qual foram os principais... Só dar um oi aqui, Isabela é minha colega. Muito obrigada, Isabela, pelo carinho. Ela sempre acompanha as minhas lives. É uma grande incentivadora Isabela. do meu projeto, Isabela Campos. Um beijo no seu coração. Desculpa, mas eu tinha que falar, porque ela realmente incentiva demais o meu trabalho. Bem-vinda. Isso aí, Isabela. A Fabiana Fará também é uma advogada lá do Nordeste também. Aí, oi, Fabi. Vem ver, Fabi. Isso, gente. Aperta o coração para chamar mais gente. Quando e vocês aí, apertam, além dos aspectos... Pode falar, desculpa. Nada, imagina. Além dos aspectos, então essa petição, ela traz os aspectos científicos, né? Estudos feitos por pesquisadores da área de saúde, ela traz os aspectos legais, os artigos que eu citei agora, e ela traz os aspectos sociais, né? Por que as pessoas com deficiência são mais vulneráveis para a contaminação? E quando eu expedi as minhas recomendações lá em janeiro, eu fui criticada por isso. Você está querendo que todas as pessoas com deficiência entrem, mas nem todas as pessoas com deficiência são do grupo de risco. E aí eu fui explicar, né, algum desses fatores sociais
que demonstram por que todas as pessoas com deficiência deveriam estar no grupo da prioridade. Primeiro, eu listei aqui, porque como são muitas informações, eu tive que fazer um roteiro para não me perder, tá? Por exemplo, uma pessoa com deficiência física que utiliza cadeira de rodas, ela necessita movimentar, a não ser aquelas que utilizam cadeira de rodas elétricas. Mas isso, sendo bem sincera, é uma minoria no nosso país, porque são tecnologias assistivas caras, né? Uma cadeira de roda elétrica é um instrumento caro de se obter. Então, a maioria acaba usando cadeira de rodas, onde elas precisam das mãos para poder rodar, né? E aí a roda passa no chão e passa na mão. Então, por conta disso, muitas vezes elas estão com mais risco de contaminação. Além de outras comorbidades, né, pelo fato de estar em cadeira de rodas, muitas delas acabam tendo consequências como obesidade, né, porque às vezes tá sentada, não consegue andar, se movimentar, praticar atividade física de uma maneira mais completa e acabam tendo problemas com obesidade, uso de colostomia e dentre outros, tá? Pessoas com transtorno do espectro autista, que é a sua especialidade, né? Assim como pessoas com deficiência intelectual e sensorial. Geralmente elas possuem muita dificuldade para o uso de máscara. E até existe uma lei, né? A Lei 13.979 de 2020, artigo 3º-A, que dispensa essas pessoas de usar máscara. Quer dizer, tal é a dificuldade que muitas vezes essas pessoas enfrentam no uso de máscaras, tá? Porque normalmente os autistas, deixa eu só, porque até uma mãe aqui estava falando, o que acontece? Os autistas têm muita questão sensorial, então eles não conseguem usar máscara, não porque ele não consegue usar a máscara por conta dessa questão sensorial mesmo. Coloca a máscara, tira a máscara, coloca a máscara. Inclusive, o psicólogo, né, tem muitos psicólogos que estão trabalhando, tem alguns vídeos, inclusive, que incentivam a criança, não usem aí no caso não estou falando da criança, né, mas aí tem, porque não vai ter essa questão da vacinação, mas assim, dos adultos, de usarem as máscaras, né, autistas adultos, e aí dão dicas de como usar, tentar usar uma máscara de algodão, usar uma máscara de outros tecidos por conta da questão sensorial que o autista tem. Assim também como as pessoas cegas, né, ô Flávia? Sim. Eu ia falar das pessoas cegas agora. As pessoas com deficiência visual, elas precisam tocar, né? Mesmo às vezes as que têm bengala, elas precisam tocar nas coisas para elas conseguirem se mover, né? E aí, nesse toque de superfície, toque de pessoas, toque de coisas, elas estão mais suscetíveis à contaminação, né? As pessoas com deficiência auditiva, muitas vezes elas fazem sinais para se comunicar. E nessa de fazer sinais, elas acabam muitas vezes levando a mão perto do rosto, né? Quem entende um pouco do assunto sabe, as pessoas com deficiência auditiva levam a mão perto do rosto para conseguir fazer a comunicação. E nisso, elas também levando a mão perto do rosto, né? Às vezes sem máscara, às vezes elas acabam tendo mais chance de contaminação, tá? Pessoas com deficiência intelectual também, muitas vezes, como a gente já falou da questão da máscara, que elas já estão até dispensadas por lei de usar, por conta da questão sensorial também, muitas vezes elas têm dificuldade de entender a noção de distanciamento social, elas têm dificuldade de entender as medidas de prevenção. Então, obviamente, elas estão mais suscetíveis a isso, né? Muitas pessoas com deficiência também podem apresentar problemas respiratórios, tá? E grande parte de pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência grave, elas têm cuidadores, assistentes, que se revezam e pegam transportes públicos. O meu pai é um exemplo disso. Meu pai é uma pessoa com deficiência grave, ele está acamado hoje em dia, né? Ele vive em home care, tem problemas respiratórios, né? Ele respira através de traqueostomia, então ele está com a traqueia aberta, extremamente exposta, né? Mais super vulnerável, tem comorbidades por conta da doença, por conta da deficiência, né? A deficiência dele veio como consequência de uma doença neurológica.
Então, ele apresenta comorbidades por conta dessa doença, ele está com a traqueia exposta, né? E ele precisa de enfermagem 24 horas, técnicas de enfermagem que se revezam 24 horas. E aí, essas pessoas pegam transporte público. Pegam o metrô, né? Meu pai está no Rio de Janeiro, pega o metrô lotado, pega um ônibus lotado, para poder chegar... É uma realidade aqui do Rio. É assim, uma realidade. Aqui no Rio parece que tem... É um país à parte, parece um país à parte aqui no Rio de Janeiro, que as medidas de isolamento só estão vindo a partir agora de sexta-feira, mas a gente tem metrô lotado, BRT lotado, tudo, meios de transportes públicos lotados, e essas pessoas realmente precisam. Deixa eu só parabenizar. A Sandra está te parabenizando e a professora Renata Tibiriçá chegou. Oi, professora. Oi, Renata. A Sandra, ela é uma querida professora aqui da cidade onde eu trabalho, uma guerreira na luta pela educação inclusiva de crianças e adolescentes com deficiência. Parabéns, Sandra, também pelo seu trabalho. A Renata, né, ela é defensora pública de São Paulo, coordenadora da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, onde eu tenho o prazer de integrar essa comissão, uma profissional extremamente qualificada, já com anos aí de experiência na luta pela inclusão da pessoa com deficiência, que também está lutando aí pela vacinação e tantos outros direitos desses grupos de pessoas lá em São Paulo. Então, Renata, um beijo para você, parabenizo pelo seu trabalho também. A professora Renata também é minha professora da pós-graduação de Inclusão e Direito das Pessoas com Deficiência pela CBI of Miami, e eu não tenho nem que falar, você já falou tudo e eu falo mais um pouco, ela é incrível. Deixa eu só falar aqui que falaram aqui, porque os enfermeiros já foram vacinados, mas muitas das vezes, por exemplo, o autista normalmente o autista tem a AT, acompanhante terapêutica, e essa acompanhante terapêutica, ela ainda não está no plano não foi vacinada ainda. Muitas delas, tá? Que acompanha esse autista. Então, não é só também, a gente não está falando só dos enfermeiros que já foram vacinados, mas eu estou falando também de outros profissionais ainda que também fazem de cuidadores, né? Cuidadores de idosos, cuidadores, né? Cuidadores que de idosos, cuidadores né? de pessoa com deficiência, que às vezes não precisa de um enfermeiro ali 24 horas com ele, mas precisa de um cuidador, né, para ajudar. E aí, essa pessoa, esse cuidador, ele pega transporte público lotado, e essa pessoa com deficiência não foi vacinada. Então, ela está mais propensa ainda a ser contaminada, né? Bom, eu falei do ingresso da Federação Brasileira de Associação de Síndromes de Down na DPF 756, que é a DPF que está discutindo o Plano Nacional de Vacinação. Paralelamente a DPF, o partido do senador Romário, tá? Partido Podemos, ele até colocou isso nas redes sociais dele, o senador Romário, propõe uma outra DPF com pedido de liminar para a inclusão de todas as pessoas com deficiências e seus cuidadores no grupo prioritário. Veja bem, a primeira DPF que eu mencionei, ela discute o Plano Nacional de Vacinação como um todo, discute vários aspectos, e dentre esses aspectos, ela discute a questão da vacinação da pessoa com deficiência. Já essa segunda DPF, que foi proposta pelo Partido Podemos, do senador Romário, ela é específica sobre a vacinação de pessoas com deficiência. A petição inicial também está disponível na internet, eu também li na íntegra, acho que é fácil conseguir. Também é uma petição bastante rica em termos de argumentos, tá? Traz argumentos muito semelhantes ao que já haviam sido tratados na DPF anterior, com o ingresso da Federação de Síndrome de Down como Amigos Cúria. Então, assim, não vou me repetir aqui nos argumentos que eu já expus, né? Nos argumentos sociais, nos argumentos legais, nos argumentos científicos. Então, essa petição, da mesma forma, traz estudos científicos, traz normativas nacionais e internacionais e traz argumentos sociais para justificar a inclusão da pessoa com deficiência enquanto grupo prioritário no Plano Internacional no Plano Nacional de Vacinação. E foi pedido uma liminar, tá, nessa DPF, mas a liminar foi negada pelo
ministro Ricardo Lewandowski, sob o argumento de que se ele concedesse a liminar, ia acabar causando uma reviravolta em todo o plano nacional e que isso não pode ser feito assim, dessa forma. É preciso que haja um estudo e os impactos dessa medida. E aí ele notifica, ele nega liminar, o ministro ele nega liminar, mas ele notifica o Ministério da Saúde para se manifestar, né, sobre a situação. Como eu falei, os argumentos foram muito parecidos com os argumentos que eu já citei aqui, considerando o grau de vulnerabilidade social das pessoas com deficiência, né, e também dos seus respectivos cuidadores, e solicitando que elas sejam incluídas nas 3 primeiras fases de imunização, né, e não apenas as pessoas com deficiência permanente e severa, mas todas as pessoas com deficiência. Depois disso, tá, o Plano Nacional de Vacinação, em mais uma alteração, ele inclui as pessoas com síndrome de Down no grupo prioritário, mas dentro do grupo prioritário de comorbidades. Se você for ver lá as fases de vacinação e os grupos que serão, que estão incluídos em cada uma dessas fases, tem um grupo que fala pessoas com comorbidades, diabetes e outras comorbidades. E aí o plano ele é novamente alterado para incluir essas pessoas com síndrome de Down no grupo de pessoas com comorbidade. Então, elas não foram incluídas num grupo específico de pessoas com deficiência. Elas foram incluídas num grupo específico de pessoas com comorbidade. Então, hoje elas estão no grupo prioritário? Estão, mas não por causa da deficiência, e sim no grupo de comorbidades, tá? E a 4ª edição do plano, salvo engano, é a 4ª edição. Eu tive dificuldade de entrar no site do Ministério da Saúde hoje, então eu fico devendo essa informação para vocês. Eu não sei se houve alguma modificação. Eu passei o dia inteiro tentando entrar, o site estava fora do ar. Quer falar, Viviane? O que tem nesse último plano, que é o de fevereiro, que está valendo como março, né? Que incluiu a questão das pessoas com... Eu até abri aqui, mas acabou fechando. Deficiência permanente. Com deficiência permanente. Continuou sendo aquele... Deixa eu só abrir aqui. É o de março. Esse que você está falando que incluiu o pessoal com síndrome de Down foi de janeiro. E aí depois eles fizeram o de fevereiro, que é o de março, e depois dali não mudaram mais nada. Continuou sendo aquele último mesmo que a gente já tinha comentado. Entendi. Eu tentei entrar no site hoje lá e não consegui. Tentei de 3 computadores diferentes. Eu até te mandei pelo você Instagram. Me mandou. Eu dei uma lida rápida aqui antes da nossa live, depois eu vou ler com mais calma, né? Porque mas a gente precisa ler, porque sempre, eu acredito... Sempre, né, tem alguma coisa... Sempre vai ter alguma coisa diferente para alterar, mas o que eu vi foi essa questão de incluir mais algumas outras pessoas, mas está essa questão a questão da comorbidade, apareceu só metade do número aqui, 17 mil pessoas, né? Não, 17 milhões de pessoas que tem esse grupo da comorbidade aí. Mas... Onde na versão anterior... Então, essa 4ª edição que você colocou aqui, que é de fevereiro, é essa que eu te mandei, é a última mesmo. É a última mesmo. É a última. E aí, essa edição, ela inclui as pessoas com deficiência permanente, né, no grupo prioritário. Aí, na época, eu vi jornal noticiando assim, agora todas as pessoas com deficiências estão no grupo prioritário. Eu vi alguns jornais noticiando isso. Só que, assim, se a gente for pensar, tá, depende, eu acho que eu achei essa redação um pouco ambígua, tá, na minha percepção de jurista estudiosa do tema, porque pessoas com deficiência permanente, para mim, de acordo com o modelo social de deficiência, seriam praticamente todas as pessoas com deficiência. Tá? Só não englobaria aquelas pessoas que estão com alguma deficiência por causa transitória. Né? Porque o que a gente considera como deficiência é aquela pessoa que tem algum tipo de limitação pessoal, sensorial, física e interação com barreiras sociais, ela não consegue exercer os seus direitos e deveres com autonomia em condição de igualdade com os demais. Isso é o modelo social de deficiência.
Então, a, todas as pessoas com deficiência permanente, infelizmente nós estamos numa sociedade ainda exclusiva e cheia de barreiras, todas essas pessoas, elas têm deficiência permanente, enquanto essas barreiras não forem excluídas. Não sei se eu estou me fazendo compreender o meu raciocínio. Tá, Então, sim. para Pelo mim, menos eu estou entendendo perfeitamente. eu estou pegando aqui o conceito do modelo social, tá? Modelo social, eu vou só repetir rapidinho, porque acho que nem todo mundo conhece. O modelo social diz o quê? Deficiência, você não olha só para as características do indivíduo. Deficiência é uma interação entre as características do indivíduo e as barreiras da sociedade onde ele vive. Então, se ele encontra barreiras, né, se ele tem alguma limitação sensorial, mental, física, e encontra barreiras que o impeçam de exercer a sua vida plena, né, de seus direitos e seus deveres, ali existe deficiência. Agora, se apesar das características pessoais ele não encontra barreiras, não há que se falar em deficiência ali. Porque, apesar das características pessoais, ele consegue exercer os seus direitos e deveres em condições de igualdade com os demais. Aqui eu estou explicando de uma forma muito resumida e muito simples. É claro que há muitos pormenores aí, né? O modelo social ele vem, inclusive, sofrendo bastante críticas, mas eu vou me ater aqui a essa explicação simples, porque senão a gente vai fugir muito do objeto de discussão. Então, na minha visão, quando o Plano Nacional de Vacinação diz pessoas com deficiência permanente, né, engloba praticamente todas as pessoas com deficiência. Porque se a deficiência, né, ela está diretamente ligada à presença de barreiras sociais, e nós vivemos ainda num país, numa sociedade bastante exclusiva, cheia de barreiras para essas pessoas, então, para mim, são casos de deficiência permanente enquanto essas barreiras não forem retiradas. Então, na minha visão, fazendo uma interpretação conforme o modelo social, grande parte das pessoas com deficiência estariam inclusas nessa última previsão, nessa última inclusão do Plano Nacional de Vacinação, tá? Só não estariam inclusas aquelas que realmente por uma causa transitória, né? Às vezes ela quebrou um pé, aí está na cadeira de rodas, né? Para mim isso é deficiência pelo modelo social e daqui a pouco ela melhora. Aí essas não estariam inclusas, mas todas as outras, né? Diante das barreiras, elas, para mim, são consideradas pessoas com deficiência permanente e passam a integrar o grupo prioritário. Nesse sentido também, Flávio. Esse é o meu entendimento, tá? Eu também entendo Esse nesse sentido. Também sigo essa linha de raciocínio. Agora, por isso que na época eu vi noticiado, né, que jornais noticiando todas as pessoas com deficiência agora estão abrangidas no grupo prioritário de pessoas com deficiência. Agora, eu fui na última versão do plano, né, essa que você me mandou agora de tarde, como eu falei, ainda não tive tempo de olhar todos os pormenores e tal, porque eu tive acesso a esse plano agora de tarde. Mas eu vi que eles definem o que vem a ser pessoas com deficiência permanente. Pessoas com deficiência permanente, tá? Eles trazem algumas definições dizendo o que são pessoas com deficiência permanente. Assim como eles trazem definições dizendo o que são pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência institucionalizadas, eles trazem essas definições. E aí eles dizem que pessoas com deficiência permanente são aquelas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade de andar ou subir escadas, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com o uso de aparelho auditivo, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar com o uso de óculos, indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, tais como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. Eu acho, tá, que esse dispositivo ele é inconvencional, porque ele faz uma limitação, ele diz que as pessoas com deficiência permanente elas devem entrar no grupo prioritário. Eu acabei de explicar qual é a minha visão de pessoas com deficiência permanente, invocando o modelo social de deficiência que está na convenção. Aí vem um dispositivo e diz que o que são pessoas com deficiência permanente são somente essas, essas e essas, ou seja, exclui, né,
Pessoas com deficiência permanente não é para todo mundo, pelo que está ali na letra literal do plano. Não é para todo mundo, é só para esse grupo de pessoas. Eles listaram aqui, deixa eu ver, um, dois, Qual três, página quatro. que tá, Flávia? Agora eu consegui abrir Página aqui. 80, final da página 80, início da página 81. Tá. Na minha versão, tá? Final da página 80, início da página 81. Então, ele limita, né? Ele limita, ó, só é pessoa com deficiência permanente esses 4 grupos aqui. Mas isso, para mim, está em desacordo com o que a convenção, com o que a própria Lei Brasileira de Inclusão, a convenção que tem status constitucional, diz o que é deficiência. Então, eu acho que ele está limitando demais um conceito que é trazido pela convenção. Tá? Então, para mim, eu não sei se eu estou delirando, se eu estou, Não, enfim, você não porque está eu sou uma delirando, não, ativista da Flávia. casa. Para Provavelmente é mim, porque. essa interpretação é inconvencional. E para mim, a expressão pessoas com deficiência permanente tem que englobar praticamente todas as pessoas com Todas elas. deficiência. Todas elas. Ah, Tá? Eu cheguei aqui acho que nela. É, realmente. A gente. Provavelmente esse plano aqui, a gente espera que eles modifiquem novamente. Provavelmente vai ter um quinto aí, porque realmente ele segrega, né? ele segrega. E E eu acho todas que as esse vezes que conceito. todas as vezes que eles vão tentar fazer alguma coisa, eles não ouvem o outro lado. Isso é assim importante, né? E aí, ao invés de vamos botar todos, vamos colocar todos, que é melhor do que fazer o que faz aqui, é um absurdo isso. Mas eu não vou entrar nessa É, questão política, não, porque eu falei que eu não ia entrar nessa questão política. é, Principalmente hoje que saiu o decreto da visão mononuclear, monocular como deficiência, mas saiu, eu vi, tomei tem conhecimento hoje de alguns, manhã. eu preciso ler, mas na primeira leitura é possível ver ali que tem alguns erros assim que não deveria estar constando ali na lei, principalmente da questão do critério biopsicossocial, dessa avaliação aí da avaliação biopsicossocial da visão monocular. Mas vamos entrar nesse detalhe, vamos falar só do plano de vacinação. Flávia, quer pontuar mais alguma coisa? Então, A gente já assim, está. para resumir, né, quem são as pessoas com deficiência que estão hoje no grupo prioritário da vacinação, tá? Pessoas com deficiência institucionalizadas. Aqui vou fazer um resumão de todas essas modificações no plano que eu falei até agora. Então, quem são? Pessoas com deficiência institucionalizadas, pessoas com deficiência permanente e grave, pessoas com síndrome de Down, que são incluídas dentro do grupo prioritário de pessoas com comorbidade, e pessoas com deficiência permanente passam também a integrar o grupo prioritário, fazendo a ressalva para essa expressão pessoa com deficiência permanente, que o plano limita a 4 situações e que eu acho que essa limitação é inconvencional porque está em desacordo com o conceito de modelo médico, perdão, está em desacordo com o conceito de modelo social de deficiência trazido pela convenção. Exatamente. Flávia, muito obrigada. Quero que você deixe uma mensagem e uma indicação de livro, que eu sempre peço aqui para todo mundo que participa da minha live. Mas primeiro eu quero que você deixe a mensagem para as pessoas, principalmente nessa fase aí, nesse momento aí de pandemia que a gente está vivendo. A pandemia fez, dia 16 agora fez um ano. E aí eu queria que você colocasse isso para a gente, uma mensagem positiva. Eu vou deixar Mari, uma... pela leitura da doutora Flávia, não está incluso, não, tá? Pela leitura da doutora Flávia, autista não está incluso, não. Tá. A mensagem que eu vou deixar é que para as pessoas não perderem a fé, né? Nós estamos vivendo um momento muito difíceis para todo mundo, né? Essa pandemia veio mostrar aí que a gente não tem controle de nada na vida, a grande verdade é essa, a gente tenta se assegurar, mas a gente não tem controle de nada. Então, para a gente não perder a fé e não perder a crença em nós mesmos de que nós somos capazes de superar as situações difíceis sem sucumbir. Então, toda vez que eu passo por uma situação muito difícil, eu procuro lembrar de outras situações difíceis que eu já passei antes e que eu enfrentei e não sucumbi. Então, essa vai ser mais uma situação. Eu sei que está muito difícil para todo mundo, muita gente sofrendo, perdendo emprego, perdendo parente, mas isso vai passar, porque na vida tudo passa. Então, para que a gente não perca a fé,
na vida, né? Não perca a esperança, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando. Com relação a livro, nossa, Viviane, é muito difícil, porque eu já li tanta coisa bacana, de tantos autores Eu fico maravilhosos. imaginando a biblioteca de doutora Flávia. Deve ser igual a biblioteca da doutora Renata Tibiriçá, porque ela dá aula. A A própria biblioteca dela Renata, a própria Renata é Nossa! uma dessas autoras que está aqui na minha biblioteca, né? Artigos que eu li dela, é, debates que eu vi dela no YouTube, artigos, livro que ela tem sobre autismo, direito das pessoas com autismo, eu comprei recentemente. Estou aqui indicando para quem está assistindo a live, vale a pena, excelente livro. Outro autor que eu gosto muito, que é aí do Rio de Janeiro, o Vitor Almeida, sabe? Ele fala sobre pessoas com deficiência através de uma linguagem muito clara, muito objetiva, de fácil entendimento. Então, é um autor que eu também indico, que eu gostei demais. A Joiciane Bezerra, ela é do Ceará, Fortaleza, também é outra grande estudiosa sobre os direitos das pessoas com deficiência, organiza livros, tem os artigos dela. Também gosto muito, linguagem acessível, né? Vale a pena procurar por essas pessoas na internet. E várias outras pessoas, né? Difícil aqui, né? Mas assim, Autores internacionais, tem nacionais. bastante. Depois você teria como botar nos stories pra gente? Aí me marca e eu jogo aqui, que aí muita gente pergunta essa Tenho, questão de livro, tenho. Flávia, você não Tenho tem ideia, esses muitas livros. pessoas. Mas tem Aí muitos você outros também, não só coloca a livros, foto do mas também livro e a gente artigos, sobe. né? Mas não Porque só as pessoas livros, também perguntam se quer, artigos. é porque a gente tem estudantes, mas a gente tem pessoas com deficiência, tem mães, tem pais, e o pessoal quer ler, né? E aí, por isso que eu Claro. sempre no final da live, assim, eu recomendo a recomendação de um livro. E aí, se você puder, depois se puder, tá? E tira uma Tá, foto e claro, marca a claro. gente nos stories, eu coloco aqui nos stories para todo mundo. Claro, Mas a obrigada. deficiência é um universo, Viviane, é um É o universo. universo. A Tem gente muitos queria ter. subtemas, Pois é. subatópicos, então assim, depende muito também do que a pessoa quer se aprofundar. É o direito ao trabalho, é a questão da saúde, da educação. Só a minha dissertação de mestrado está falando sobre a educação de pessoas com deficiência. Só na minha bibliografia são mais 50 obras, quer dizer, só sobre o direito à educação, né, de pessoas com deficiência. Então, assim, é muita coisa. A gente está um eterno aprendendo, né? Sempre. Mas, ai, olha, tá vendo que luxo, gente, que eu trouxe para vocês? Doutora Flávia, muito obrigada. Gratidão, porque você falou de forma clara, objetiva. E para quem vai assistir essa live, o pessoal aí depois compartilha, eu vou tentar salvá-la, tá? Para vocês compartilharem aí com o maior número de pessoas, porque eu acho que essa live além de ser informativa, ela também tem uma questão assim de carinho, de amor, né? Que a Flávia é uma ativista, uma pessoa que luta pelo direito das pessoas com deficiência, e assim tem uma total admiração. Eu já te admirava, agora então Muito obrigada. virei Muito fã. obrigada. Admiração é recíproca. E, pessoal, não deixem de seguir o meu projeto aqui no Instagram, Juntos pela Inclusão Social, e se inscrever lá no canal do YouTube. O link está na bio. Em Ah, breve, né, lá isso que eu para ia meados falar, de maio, aproveitar que o pessoal vai assistir depois, o arroba dela é Juntos pela Inclusão Social, tá? No Instagram, e o outro perfil dela é Flávia Albani, tem ponto ou não? o meu perfil pessoal é Flávia Albane, Albaine, é o pessoal. O do projeto, né, que é onde eu posto mais informações sobre pessoas com deficiência, é o arroba Juntos pela Inclusão Social. E nesses dois perfis vocês encontram um canal para se inscrever no YouTube, onde eu tenho feito diversos debates. O último, por exemplo, foi sobre sexualidade e deficiência. E já estou organizando outros aí para o futuro. Muito Foi muito obrigada bom o pelo debate. convite, Viviane. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, por ter colocado aqui o arroba da Flávia, tá bom? Obrigada. Letícia estuda comigo também. Ela é aluna também da Renata Bacana. Tibiriçá, lá da pós. Gente, muito obrigada a todos que estiveram presentes. Muito obrigada a todos que vão assistir essa live depois e compartilhe com o maior número de pessoas. Obrigada, Flávia. Gratidão. Obrigada. Um Tchau, tchau. beijo. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.